Fala, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou dar continuidade àquele projeto de ajudar os meus alunos em física, então eu vou resolver mais um exercício do capítulo 8. É um exercício com tema sobre energia potencial. Então eu espero que realmente ajude aos meus alunos e a outros alunos que precisam de maiores explicações sobre esse tema. Então, galera, é o seguinte, espanta o sono, fica esperto aí, presta bastante atenção que a gente vai resolver o exercício. Bom, gente, esse é o exercício 7, tanto da 10ª quanto da 8ª edição. Então, para as duas edições, o número do exercício é igual, tá? Ele fala o seguinte, ó, a figura 8.34, que é essa figurinha aqui, ó, mostra uma haste fina de comprimento igual a 2 metros e massa desprezível que pode girar em torno de uma das extremidades para descrever uma circunferência vertical. Uma bola de massa M igual a 5 está presa na outra extremidade. Então, imagina, eu tenho aqui essa haste está presa, certo? E numa das extremidades eu prendo uma bolinha, que na bolinha está aqui. O que acontece? Essa haste ela é puxada lateralmente até fazer um ângulo de 30 graus. Então, vejam, a princípio ela está aqui, assim, bem certinho na vertical, né? E aí eu puxo, imagina que isso daqui está vindo aqui para a lateral, eu puxo isso para a lateral como está aqui, ó. Eu puxo isso para a lateral, né? E isso num ângulo de 30 graus, certo? E depois eu vou liberar essa bolinha. Só que quando eu libero essa bolinha, ela tem um V0 igual a 0, né? Porque eu vou puxar e depois liberar. Quando a bola desce até o ponto mais baixo da circunferência, então imagina, eu puxei isso daqui e libero. Quando eu libero isso daqui, ele tende a voltar para cá, certo? Quando a bola desce até o ponto mais baixo da circunferência, qual é o trabalho realizado sobre a bola pela força gravitacional? Então, eu vou aqui apagar essa parte aqui. E na letra A, então, o que ele pede? Ele pede o trabalho realizado, letra A aqui, pela força gravitacional. Veja, essa bolinha está descendo, certo? Se ele está descendo, a força-peso aqui ajuda para que ela desça, então, na verdade, a gente tem um trabalho positivo aqui, né? Então, lembra, quando eu tenho trabalho gravitacional, é massa vezes a gravidade vezes o ΔX, né? Então, lembra que é força vezes ΔX. A força aqui é força-peso, então é M vezes G. E aqui o ΔX, na verdade, é a altura. Se eu for verificar aqui, o que acontece? Eu sei que trabalho positivo, né? A massa é de 5 kg, já está no sistema internacional, então eu tenho aqui, ó, 5 quilos, vezes a aceleração da gravidade, 9,8, vezes a altura. O que eu preciso descobrir? Imagina, aqui é o ponto inicial da bola, né? Vou colocar aqui o ponto inicial e aqui eu solto essa bolinha. Se esse é o ponto inicial e eu solto essa bolinha, na verdade, o que eu preciso saber é essa altura, né? O quanto ela desce aqui. Então, eu preciso saber essa altura. Agora, esse aqui, lembra que inicialmente, eu vou até colocar aqui em vermelhinho para facilitar, inicialmente eu tinha esse cordão que está aqui na bolinha, eu tinha ele aqui, né? Para depois puxar, lembra disso? Então aqui, ele, por completo aqui, ele vai ser o L. E aí eu puxo, isso aqui tá preso, né? Puxo a bolinha lateralmente e aí solto. Muito bem. Então, eu só quero saber esse pedacinho aqui, certo? Só quero saber esse pedacinho. Se isso tudo também é igual a 2, inicialmente, né? Se esse pedaço todo aqui, ó, era igual a 2, antes de eu colocar para vertical, antes de eu inclinar isso daqui, era 2 metros, né? Se eu quero saber só essa altura, eu vou chamar isso aqui de x. Então, vai ser 2 menos x, certo? Veja aqui, a princípio, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Olha só.
eu tenho, se eu fizer uma divisãozinha aqui, ó, bem bonitinha, o que que eu vou ter? Aqui, ó, um triângulo retângulo aqui. Então, eu tenho o que antes era L, como ele inclinou, eu continuo tendo L aqui, né? Só que eu quero saber só essa diferença aqui no finalzinho, ó. Só essa diferença aqui que está representado a altura. Então, se eu achar esse valor de x aqui, né? Qual é essa? Eu consigo saber a diferença. Como que eu vou fazer isso? Se isso daqui, ó, no momento em que a bolinha se eu fizer essa divisão aqui, vocês estão percebendo que eu vou ter um ângulo, um triângulo retângulo, certo? Então aqui 30 graus, eu só quero saber esse finalzinho aqui, que é a altura, e eu quero saber esse x para poder saber exatamente qual é esse valor. E aqui eu sei que é 2. Então, veja, se aqui é o ângulo de 90 graus formado, aqui eu tenho o quê? A hipotenusa. Aqui eu tenho o ângulo, o que que faz essa relação? É o cosseno. Então, ó, cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Agora, eu tenho aqui o cosseno de 30, então vou ter cosseno de 30 vai ser igual. O que é o cateto adjacente? É o x, que é o que eu quero saber, porque se eu fizer 2 menos x, eu vou saber qual é a altura. Então, o cateto adjacente eu vou chamar de x, a hipotenusa aqui vai ser 2, porque exatamente, ó, essa partezinha aqui, ó, esse L aqui, né? Então, esse L a gente sabe que é igual a 2. Se eu fizer cosseno de 30 aqui, ó, vezes, que aqui vai multiplicar, né? O 2 passa multiplicando, então eu vou ter aqui que esse valor aqui é igual a 1,73 metros. Então, eu não sei qual é só esse valorzinho aqui, eu sei que aqui é igual a 2 e eu sei que essa bolinha partiu aqui, ó, desse ponto A para o ponto B. Eu só quero saber esse pedacinho aqui, que é de onde, que é a altura entre o A e o B. Eu achei o X, que é 1,73 metros, certo? Para eu saber se essa bolinha, na hora que cair, o que que vai acontecer? Esse cordão aqui continua sendo L, continua sendo 2, certo? Na hora que ela cair, eu também vou ter 2 aqui. Só que veja, se eu sei que no total, quando ela fica na vertical, ela tem 2 metros, e só esse pedaço aqui, ó, entre esse x aqui equivale a 1,73, então a altura aqui equivale a quanto? Essa altura vai ser igual a 2 metros, que é o fio por completo, menos 1,73, que é o valor do x. Então, eu sei que a altura aqui, que a bolinha vai cair, que é só esse pedacinho aqui, vai ser igual a 0,27 metros. Muito bem, então agora sim eu consigo substituir. A massa é 5, a aceleração da gravidade 9,8 e a altura que a bolinha se desloca é de 0,27. Quando eu faço essa conta aqui, eu vou achar um valor de 13,23 joules. E aqui, lógico, é um trabalho positivo, por quê? Porque essa bolinha está descendo, né? A força-peso ajuda. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele fala, ó, qual é a variação da energia potencial do sistema bola-terra? Né? Então, ele quer saber qual é a variação aqui da energia potencial. O que é variação? Então, respondendo a letra B, o que é a variação da energia potencial? É igual a menos o trabalho gravitacional, certo? Então, se eu já tenho o trabalho gravitacional, que é 13,23, aqui nesse caso positivo, mas eu tenho menos aqui da formulinha, né? Então, a variação de energia potencial vai ser menos, né, o 13, que é o valor aqui do trabalho gravitacional, 13,23 joules, ou seja, a diferença, a variação, né, de energia potencial vai ser igual a menos 13,23
3 joules. Esse daqui é a resposta da letra B. Bom, gente, vamos responder a letra C agora. Ele fala o seguinte, ó, se a energia potencial gravitacional é tomada como zero, né, nula, né, igual a zero no ponto mais baixo da circunferência, o que é o ponto mais baixo da circunferência? Esse daqui. Então, se ele fala que aqui a energia potencial é zero, qual é o seu valor no momento em que a bola é liberada? Onde a bola é liberada? Aqui, ó. Então, aqui ele quer saber qual é o valor da energia potencial. Agora veja, aqui no momento que ela é liberada, então aqui é o inicial, energia potencial inicial é o que eu quero descobrir. E aqui não é o final, né, onde ela chega? Então aqui vai ser a energia potencial final. E ele pergunta se aqui é igual a zero, qual é o valor da inicial? A variação da energia potencial é igual a energia potencial final menos energia potencial inicial. A gente tem esse valor que a gente calculou na letra B, então eu tenho aqui um valor de menos 13,23 joules. Ele assume que essa energia potencial final é igual a zero, menos a energia potencial inicial, que é o que ele quer saber. Veja, se aqui eu tenho negativo desse lado, negativo desse lado, se eu multiplicar isso daqui tudo por menos 1, então, na verdade, eu vou descobrir que a energia potencial inicial é igual a 13,23 joules. Essa aqui é a resposta da letra C. Aí ele fala, na letra D, ó, os valores das respostas do item A e C aumentam, diminuem ou permanecem os mesmos se o ângulo for aumentado. Veja, vamos pensar nisso daqui, ó, tá aqui, né? O que que acontece? Se eu começar a aumentar o ângulo formado aqui, o que que vai acontecer? Essa bolinha vai ficar cada vez mais alta, certo? Então, aqui era o ponto inicial. Então, imagina que aqui eu tenho 2 metros, né? Então, aqui, esse pedacinho aqui era o ponto inicial. Aí eu levantei essa bolinha aqui numa determinada, fui levantando lateralmente essa bolinha. Então, estava aqui numa determinada altura. Quando eu começo a aumentar mais essa angulação, o que que acontece? Ela começa a ficar cada vez mais alta. Então, eu tinha aqui, ó, uma altura 1. Aqui, conforme eu aumento essa angulação, eu começo a aumentar a altura com a qual essa bolinha aqui vai se deslocando. Então, cada vez vai ficar mais alto, né? Maior a altura. Então, lembra, o que que é a resposta aqui de A e C? Né? Por exemplo, A era o trabalho gravitacional. O que que é o trabalho gravitacional? M vezes G vezes H. Então, conforme você tem um aumento do ângulo, a gente acabou de ver, você tem o quê? Um aumento da altura. E isso faz com que, quanto maior for o valor da altura, maior será, então vou até colocar com uma outra cor, quanto maior for o valor da altura, né, como eu estou fazendo uma multiplicação direta aqui, maior vai ser o trabalho gravitacional. E maior vai ser também aqui, ó, a energia potencial inicial, tá? Então, eu vou ter aqui um aumento do trabalho. Então, aumento do ângulo aumenta também o trabalho gravitacional aqui e a energia potencial inicial. Então, aumenta o ângulo, aumenta esses dois itens. Belezinha?